Parece que a iniciativa agora tomada pelo ministro Lewandowski, cumprimento o vice-ministro Manuel, é a consolidação no plano constitucional daquilo que já se buscou com o SUSP. É fundamental que haja essa integração. É fundamental que as forças existentes no plano federal se integrem também com o plano estadual e, eventualmente, municipal, tendo em vista hoje as decisões que se tomaram a propósito da chamada atuação da Guarda Municipal. É fundamental que haja essa integração e é fundamental que isto se torne uma prioridade. No âmbito do judiciário, também, como já disse aqui o vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos que ter as nossas prioridades na questão criminal. A toda hora, governador Eduardo Leite, a gente recebe manifestações críticas contra, por exemplo, as audiências de custódia. Não exatamente contra as audiências de custódia, mas contra eventuais disfuncionalidades. Ainda recentemente, o governador do Distrito Federal manifestava queixas em relação a pessoas que reeditam crimes e que são liberadas imediatamente nas audiências de custódia. É claro que isto passa por ajustes e precisamos, de fato, olhar isto com a devida cautela. Também temos, como todos sabem, um número grande de crimes que não são descobertos, inquéritos inconclusos. Temos problemas no que concerne ao próprio processo criminal, ao seu andamento. E isto se dá, por exemplo, na área do júri. Nós estamos falando, portanto, de homicídio e tentativa de homicídio dolosos. Em alguns estados do Brasil, nós temos o problema de ameaça de prescrição de crime de júri. Isso não pode ocorrer. E, claro, como já se enfatizou aqui, não é tão fácil hoje, muitas vezes, realizar júri, tendo em vista a possibilidade de ameaças a jurados, a juízes, a promotores. Isso são desafios que estão aí colocados. Raul Jungmann feriu também o problema do encarceramento, muitas vezes do encarceramento abusivo, e não só por condenações alongadas, mas também por prisões provisórias alongadas. Precisamos, de fato, fazer essa verificação e, certamente, o judiciário precisa ser chamado, eu dizia ao Valfrido, precisa ser chamado para dar a sua contribuição, claro, juntamente com o Ministério Público. Vetor importante nesse debate sobre a segurança pública, que não pode ser esquecido, é a questão dos direitos humanos, a observância dos direitos humanos. A toda hora, nós, neste fla-flu que às vezes envolve a temática, nessas fórmulas apodíticas, aparecem sempre medidas salvacionistas. A gente, inclusive o governador Eduardo Leite, querendo se inspirar em Bukele. Não faz sentido. Pelo menos isso não cabe na Constituição de 88. Ou a violência policial que extravasa todos os limites. É preciso que se combata o crime sem cometer crime. Isto é fundamental. Por isso, eu saúdo a iniciativa, mais uma vez, do IRI e do IDP,
de trazer esse segundo seminário e ainda mais saúde porque traz propostas concretas. Um projeto de lei, por exemplo, de combate a organizações criminosas ou o projeto de lei anti-máfia. Isto é fundamental. Eu gosto muito desse tipo de abordagem e, de alguma forma, me eduquei na Alemanha na ideia do voto de desconfiança construtivo. Quando a gente critica algo, na verdade, a gente tem que indicar qual é o caminho, qual é a solução. E acho isso o IRI está fazendo neste seminário. Bom seminário a todos. Não será por meio de mais violência que nós vamos alcançar melhores resultados. A fórmula da violência essencialmente fracassou até aqui. Nós conseguiremos alcançar melhores resultados, eu não tenho dúvida, a partir do uso da inteligência. Eu quero dizer que na semana passada a Polícia Federal trouxe o líder, ou um dos líderes do PCC, a partir de um trabalho de inteligência. Não foi disparado um tiro, ninguém morreu, ninguém ficou ferido. O Tuta veio ao Brasil a partir de um trabalho de inteligência sofisticado, capitaneado pela nossa Polícia Federal. É também a partir de um trabalho de inteligência que uma rede de crimes cibernéticos que envolvia essencialmente crianças e adolescentes, pedofilia, portanto, foi desbaratada pelo Centro de Inteligência Cibernético do nosso Ministério da Justiça. O caminho é aliar a firmeza, como disse o governador Eduardo Leite, a disciplina, a alocação dos melhores recursos humanos, intelectuais, materiais, com rigor metodológico, científico, à disposição das nossas forças de segurança. Nós não teremos todas as respostas como governo federal. Os estados tampouco. Nós temos desafios diferentes dentro de um país continental com uma população de mais de 210 milhões de habitantes. Mas eu tenho certeza de que, se nós nos unirmos, nós conseguiremos construir para a sociedade brasileira, considerando o caráter do crime organizado que se estabeleceu em várias partes do país, respostas muito mais eficazes. A realidade nossa, em que nós temos um país com mais de 72 facções criminosas, e a maior parte delas envolvidas com o crime de tráfico internacional de drogas. Uma sociedade em que as balas, elas encontram, em primeiro lugar, os corpos negros. E eu não me refiro só ao dos bandidos. Os corpos negros que também mais morrem são os dos policiais militares que estão à frente da agenda de segurança pública. Esse é o desafio de um país marcado por uma escravidão longa, por um passado colonial, com uma agenda de desenvolvimento tardia e interrompida muitas vezes por uma estrutura social que não permite rompermos a estrutura de desigualdade sistêmica, tanto social quanto regional. Eu finalizo dizendo que também, Valfrido, e aí eu convido a reflexão, não podemos falar de uma agenda de segurança pública pela própria característica que se espera de nós, sem discutirmos a soberania nacional. Nesse momento, e eu deixo aqui para reflexão, a criminalidade ela está em processo de migração. Se nós olharmos os últimos 10 anos, o crime ele saiu da rua e foi para as redes. Se nós não encararmos o desafio de regulação das redes sociais, em que claramente temos um território livre para a prática de todos os tipos de crime, nós não conseguiríamos enfrentar de forma eficaz a agenda de segurança pública. E, por fim, eu quero dizer que também temos que estabelecer, dentro de um projeto de soberania, a defesa de uma instituição que é fundamental para enfrentarmos e avançarmos a agenda de segurança pública, que é a nossa magistratura nacional.
Nós temos que defender a nossa magistratura nacional como elemento da nossa soberania. E nós não permitiremos que a nossa magistratura seja atacada por nenhuma força interna ou externa aqui do nosso sistema de justiça. Porque se nós não tivermos a capacidade de defender a nossa soberania, nós fracassaremos dentro deste elemento civilizatório essencial. Eu primeiro gostaria de agradecer a oportunidade de debater o tema da segurança pública a partir de um recorte que já nos é oferecido e que tentam, digamos assim, afastar, como se não reconhecessem o próprio projeto constitucional que foi consagrado em 1988, professor Lênio, que é debater segurança pública a partir da perspectiva da democracia e dos direitos humanos. É essencialmente disso que vamos falar. Não temos como debater nenhum projeto de segurança pública, na minha opinião, dentro da lógica constitucional inaugurada em 1988, fora do debate dos direitos humanos e do debate democrático. É muito interessante, ministro Valdir Simão, que quando nós discutimos segurança pública, nós somos muito tentados a fazer o debate da segurança pública a partir da perspectiva do artigo 142, 143, 144, e aí eu me refiro ao título 5 da Constituição Federal. E esse título diz respeito exatamente à defesa do Estado e das instituições democráticas. E ali, dentro do núcleo de segurança pública que nós conhecemos, a partir das instituições voltadas à promoção da segurança pública, nós, durante muito tempo, colocamos nossos esforços, nossos olhares, a partir da remodelagem da agenda de segurança pública na perspectiva endógena do Estado brasileiro. E muitas vezes nós nos esquecemos que, do ponto de vista do projeto constitucional, o Constituinte Federal, na minha visão, teve a sabedoria de incluir a segurança dentro do artigo 6º da nossa Constituição Federal. Portanto, dentro do rol dos direitos sociais. E é essa a perspectiva que eu queria trazer aqui hoje para o debate, porque um projeto de segurança pública dentro de um Estado em que a Constituição Federal estabeleceu à cidadania um conjunto de direitos, como os direitos à saúde, à educação, à moradia, saneamento, à segurança nutricional, ele não pode ser feito sem o olhar social. Portanto, dentro de uma perspectiva democrática e humanista. Eu vejo alguns políticos hoje tentando reescrever a nossa Constituição e, nesse afã de debater politicamente o novo projeto constitucional, me parece que tentam rasgar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que há mais de 2 séculos atrás redesenhou o que seriam os direitos naturais do homem frente ao Estado, essencialmente ao Estado, porque nós estamos falando de direitos das liberdades. E eu não poderia também, professor Trabuco, falar de um projeto de segurança pública sem entender onde nós estamos e de onde nós vimos. O Brasil é um país que está na América Latina, que é uma das regiões mais violentas do mundo. A percepção da sociedade latino-americana em relação aos seus países, sobre os esforços que os seus governos, tanto locais quanto regionais, têm feito, e as suas instituições de segurança pública, não é um desenho, um retrato muito bom para nenhum desses países, e não seria diferente para o Brasil. Nós estamos falando de um momento de discussão de uma agenda nacional de segurança pública em que, essencialmente, os desafios da contemporaneidade são desafios muito diferentes do que o Constituinte de 88 imaginava, há mais de 36 anos atrás. Portanto,
o que nós estamos realizando neste momento. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de louvar a iniciativa do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, pela ousadia, pela coragem que ele teve de apresentar à sociedade e ao Congresso Nacional neste momento, a partir da liderança do presidente Lula, como uma agenda reformista de segurança pública. É uma agenda reformista de segurança pública que ela está voltada aos desafios da contemporaneidade. E eu quero dizer, pelo menos na minha opinião, nós não vamos vencer como um projeto nacional a violência sistêmica que está hoje espalhada por todas as regiões do país. Eu quero dizer que, infelizmente, nós não temos nenhum estado aqui em nosso país. Podemos ter uma melhor ou uma pior experiência, casos importantes de avanço. Ouvimos aqui a franqueza do governador do estado do Piauí em dizer que conseguiu avançar muito em relação à agenda de roubos e furto de celulares, mas lamenta o estado que se encontra, o aumento de criminalidade no campo da violência contra as mulheres. Eu quero dizer que nenhum estado hoje consegue oferecer à sociedade brasileira todas as respostas, nenhum governo federal. Portanto, eu acredito que a base do redesenho que a sociedade pede de nós para oferecer uma agenda de fato inovadora de segurança pública tem a cooperação como elemento-chave, tem a integração como elemento fundamental e tem a inteligência como uma ferramenta essencial. Muitas vezes as pessoas confundem ideologia com instrumento de gestão. E, ao confundir ideologia com instrumento de gestão, muitas vezes quem perde é a sociedade.